Bom dia, eu estou feliz com a audiência do programa, estou feliz principalmente com a audiência dos adventistas do sétimo dia, que estão anotando a minha palestra, que estão anotando as referências citadas aqui no programa. E você que não é adventista, anote também, vamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Eu quero começar lendo um texto de Ellen White, do livro Primeiros Escritos, página 37. Ela diz o seguinte: foi-me mostrada então uma multidão que ululava em agonia, sofria em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Eu perguntei quem era aquela multidão, e o Senhor disse-me, e o anjo disse-me: estes são os que já guardaram o sábado e os abandonaram. Então, a senhora Ellen White, neste livro, Primeiros Escritos, nós temos o quê? Uma afirmação de que quem não guardar o sábado vai para o inferno. É a senhora White que está dizendo. Eu acho até interessante que a igreja adventista não crê no inferno. Ellen White aqui, acho que ela teve uma revelação um pouco fora do contexto, porque ela fala que essas pessoas agonizavam porque pararam de guardar o sábado depois de mortas. Mas os adventistas acreditam que quando a pessoa morre, ela fica dormindo. É mais uma contradição desta senhora chamada Ellen Gould White. Mas nós vamos falar. Isso encontra em Êxodo 20, versículo 9. Eu pediria para a produção colocar aí na tela, que diz o seguinte: 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho. Êxodo 20, versículo 9. 6 dias trabalhará. Então, quando o cristão, ele guarda, vamos supor, celebra o Senhor no domingo, ou na segunda, ou no sábado, isso para nós não é importância do dia. Mas vamos pegar aqui os cristãos que celebram o Senhor no dia da sua ressurreição, que é o domingo. Quando nós fazemos isso, nós trabalhamos 6 dias, e no domingo nós tiramos para o Senhor, segundo Êxodo 20, versículo 9, nós estamos cumprindo a moral sabática. Nós estamos obedecendo a moral sabática, separando de 7 um dia para o Senhor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Por quê? Porque se partimos do princípio da criação para construir o calendário, porque os adventistas ensinam que o sétimo dia que nós guardamos hoje é o sétimo dia da criação. Aí a coisa vai se complicar. Por quê? Porque os adventistas se esquecem que a Bíblia nos fala que houve um momento de paralisação do tempo, quando Josué parou o sol e o relógio do rei Acás, que houve um retrocesso no relógio do rei Acás. Então, ali o sábado virou domingo. Então, quando os cristãos, baseados nesses dois textos, celebram a Deus no domingo, na verdade estaria celebrando a Deus no sábado. Isso é bastante interessante. Para você que quer acompanhar os textos bíblicos, Josué capítulo 10 e Isaías 38:8, só para você acompanhar, que é uma coisa bastante interessante. Outro ponto, terceiro ponto que nós estamos vendo nessa manhã, os dias da criação provavelmente não foram de 24 horas, mas de grandes períodos de tempo. Veja, eu não sou, deixar isso bem claro, evolucionista. Mas eu também não acredito que houve ali um momento de 24 horas. Como é que pode, em 24 horas, Adão ter colocado o nome em todos os animais? É meio complicado. Como é que pode Adão ter nomeado todas as coisas debaixo do sol em 24 horas? Como é que pode a luz das estrelas chegarem até nós em 24 horas? Então é impossível que esses 7 dias da criação sejam literais. Mas isso não vem ao caso, não é uma questão de fé cristã. Por quê? Porque para nós o importante é que Deus fez o homem, que Deus trouxe à luz a existência de todas as coisas. Agora, se ele demorou um dia, 1000 anos, 10 mil anos, 1 milhão de anos, como disse realmente, o Salmo, não foi o mundo criado em 7 dias literais. Outro ponto interessante. Em qual fuso horário Deus estava quando nós celebramos o sábado? Em qual fuso horário? Porque se nós vamos guardar o sábado de Deus, que Deus guardou lá em Gênesis capítulo 2, aonde Deus estava naquele momento? Ele estava em Israel, ele estava em Órion, ele estava numa estrela distante. Aonde Deus estava? Qual o fuso horário? Porque quando é sábado em um lugar, é domingo em outro. Então, qual o fuso horário nós devemos guardar o dia de sábado? É um problema para os adventistas explicarem e trazer solução para nós. Outra questão interessante. Em Levítico 23, 32,
é dito que a guarda do sábado deve ser feita de um pôr do sol a outro pôr do sol. Aí surge a questão, e as pessoas que moram em locais que o sol demora 6 meses, 2 meses para se pôr, como é que fica? Como é que ela vai guardar o sábado de um pôr do sol até outro pôr do sol? Isso só mostra que o sábado era uma coisa restrita, era um sinal entre Deus e a nação de Israel. Eu vou mostrar isso no próximo programa. E ainda, são 6 pontos, tá, que eu estou aqui mostrando para vocês. E ainda, olha que interessante, Gênesis capítulo 2, versículo 2. Eu pediria para a produção colocar aí na tela, diz assim, que Deus completando no dia 7º a obra que tinha feito. Então, quando Deus acabou a sua obra no 6º dia, para descansar no 7º, não, ele completou a obra no 7º dia. E olha que legal, em João 5,17, Jesus fala o seguinte, eu e meu Pai trabalhamos até agora. Ou seja, Deus nunca parou de trabalhar, ele sempre fez alguma coisa em prol da humanidade, em prol deste universo. Ou seja, toda a teoria adventista da guarda sabática, falando que Deus guardou o sábado como o povo de Israel guardou o sábado, não é fundamentada na Bíblia, não tem respaldo teológico. E eu vou mostrar no próximo programa o porquê nós não temos essa obrigação. Não perca, na próxima edição nós estaremos aqui. Entra lá, você que quer mais informação, entre lá no site do CACP, www.cacp.org.br/adventismo. E viva na graça de Deus, sem nenhuma obrigatoriedade. Deus te abençoe.